Boas-vindas a esta Masterclass, turma. Aqui quem fala é o seu professor especialista em empreendedorismo e a nossa missão de hoje é entregar aquele guia de estudos definitivo, a revisão suprema para a prova do segundo bimestre. O tema do nosso encontro é a Aula 8, Estudo do Ambiente. O objetivo aqui é garantir que todo mundo compreenda e memorize cada detalhe antes da avaliação, sem decoreba chata. A gente precisa ter em mente que a análise setorial ou ambiental é literalmente o passo mais crucial para o sucesso de qualquer negócio. E hoje vamos destrinchar exatamente o porquê. Bora dar uma passada rápida no nosso roteiro. Primeiro, por que o ambiente importa? Depois, as limitações do setor, segmentação, pesquisa de mercado, coleta de dados e, para fechar com chave de ouro, um resumão. Vamos mergulhar nisso tudo agora mesmo. Tópico 1. O ambiente importa. A base do sucesso. Olha só, antes de sequer pensar em preencher um plano de negócios, é absolutamente indispensável dar um passo para trás e analisar o mercado. A gente precisa entender o terreno onde está pisando, sabe? Quem são os concorrentes, quem são os clientes, fornecedores. É como montar um quebra-cabeça gigante. Ao mapear os fatores de crescimento, as oportunidades e as ameaças, a gente lida diretamente com aquelas influências externas da famosa análise SWOT. Essa leitura do ambiente é o que dita a estratégia inteira. Se a gente errar nessa etapa, o sucesso da empresa fica comprometido logo na linha de largada. Tópico 2. Limitações e entraves do setor. Conhecendo as regras do jogo. Depois de sacar o panorama geral, a gente precisa ir para o micro e entender as restrições que afetam um setor específico. Estamos falando de coisas pesadas: leis, burocracia governamental, influência política e até a força de sindicatos, que muitas vezes a gente só descobre quando já está no ramo. Pensa comigo num exemplo bem do dia a dia: abrir um food truck. Parece a coisa mais simples do mundo, certo? É só uma cozinha sobre rodas. Só que não. Esse negócio sofre restrições gigantes. Existem regras super rigorosas da vigilância sanitária que precisam ser seguidas à risca só para a van poder abrir a janela. Tem norma para estacionar, norma para o lixo. Ignorar isso inviabiliza a operação no primeiro dia de fiscalização, com certeza. E tem mais, viu? O que dizer daquelas coisas totalmente imprevisíveis? Fica a reflexão. Como eventos macroeconômicos ou até uma simples greve afetam o dia a dia de uma empresa. Uma paralisação no setor de transportes, por exemplo, pode cortar totalmente a chegada de ingredientes para aquele mesmo food truck. É um choque externo, a gente não controla, mas precisa estar lá no nosso radar de análise de risco. Tópico 3. Segmentação e diferencial. Especializar para se destacar. Sobreviver a esse mar de regras num mercado super competitivo exige uma sacada inteligente: a segmentação. Quando o mercado é muito amplo, a única saída real para não afundar é se especializar e fazer o que as outras empresas simplesmente esquecem de fazer pelo consumidor. E isso é brilhantemente ilustrado por uma pergunta clássica. Existem dezenas de pizzarias de bairro que entregam em casa, certo? A pizza é meio que a mesma, mas quantas delas ligam no dia seguinte só para perguntar se a pizza chegou quentinha e se o atendimento foi bom? Quase nenhuma. Essa atitude simples é um divisor de águas. É o que a gente chama de diferencial competitivo real, conquistando a fidelidade por meio de um serviço especializado. Tópico 4. Pesquisa de mercado, coletando os dados. Tá, mas como a gente descobre o que o cliente quer de verdade? Através de pesquisa de mercado. E tira da cabeça a ideia de que pesquisa é só para quem está começando. Empreendedores com anos de estrada precisam validar ideias e provar que o negócio tem futuro para conseguir investidores. Para isso, a gente usa duas fontes principais de dados. A primeira são os dados primários. Em bom português, é arregaçar as mangas, ir para a rua e perguntar direto para o público-alvo. É uma informação fresquinha, gerada do zero pela gente, específica para o nosso problema. A nossa segunda opção são os dados secundários. Pensa neles como uma alternativa que já vem empacotada. São estudos prontíssimos, elaborados por grandes institutos de pesquisa, revistas do setor ou associações. É usar o trabalho que alguém já teve o trabalho de fazer. São informações valiosíssimas, disponíveis na internet ou em relatórios, que dão base para a nossa análise sem o custo de começar tudo do absoluto zero. É bom mastigar bem essa diferença porque isso cai na prova com certeza. De um lado, fontes primárias, específicas, direto no cliente, feitas por quem está criando o negócio. Do outro, fontes secundárias, dados mais amplos, históricos, feitos por institutos e publicações. Dominar a diferença entre essas duas salva vidas na hora de decidir onde buscar a informação certa. Tópico 5. Coleta de dados na prática. As ferramentas do ofício. Vamos ver como isso funciona na prática. Decidiu o tipo de dado? Escolheu a amostra de pessoas? Beleza. Agora a gente precisa da ferramenta física para extrair essa informação. As mais famosas se dividem pelo tamanho do público.
O questionário é a nossa ferramenta de escala. Ele é ótimo para grupos grandões, quando a gente quer números, quantidade. Agora, a entrevista é para ir fundo no detalhe, com grupos pequenos. E fica a dica de ouro: se tiver tempo e orçamento sobrando, a entrevista é sempre a melhor opção, de longe. Além dessas duas opções mais tradicionais, a gente tem o famoso Focus Group, ou grupo focado. O que é isso, na real? É basicamente colocar um grupo pequeno e representativo de pessoas numa mesma sala para ver o que acontece. A gente observa ativamente como eles interagem, como reagem a um produto, o que discutem. É uma técnica fantástica para captar aqueles comportamentos complexos que nunca jamais apareceriam num formulário de múltipla escolha. Independentemente do método escolhido, tem regras inquebráveis. Vai montar um questionário? Primeiro, coloque um campo Outros. As pessoas são imprevisíveis e a gente precisa captar isso. Segundo, para opinião, use aquela clássica escala de 1 a 5, do discordo totalmente ao concordo plenamente. E terceiro, a regra mais sagrada de todas: evite qualquer pergunta que envolva juízo de valor. Então, a grande questão aqui é: por que a gente nunca deve usar palavras como caro ou barato? Porque isso destrói completamente a pesquisa. O que é barato para uma pessoa pode ser o orçamento do mês inteiro da outra. É 100% subjetivo. Palavras como certo, errado, caro, barato invalidam a resposta e a gente acaba com dados que não servem para absolutamente nada. Já nas entrevistas, o jogo é sobre relacionamento e gestão de tempo. A regra é clara: comece quebrando o gelo, deixe a pessoa confortável. Outra coisa importantíssima: não passe de 1 hora de duração de jeito nenhum. Respeite o tempo da pessoa. Mantenha as perguntas no trilho, para a conversa não virar um bate-papo sem fim. Não force respostas. E no final, sempre deixe as portas abertas para um contato futuro. Tópico 6. Resumo final e gancho à nossa super revisão para a prova. Esse é o momento de amarrar tudo na nossa mente para a prova. Resgatando nossa jornada, primeiro, a gente precisa entender o macroambiente e suas leis chatas. Lembra do nosso food truck e da vigilância sanitária? Segundo, em vez de bater de frente com todo mundo, a gente segmenta e cria um diferencial absurdo de mercado, igualzinho àquela pizzaria do bairro. Terceiro, a gente toma a decisão de buscar dados primários, suando a camisa na rua, ou dados secundários, pegando estudos prontos. E quarto, a gente escolhe a arma certa para a coleta: questionários para volume ou entrevistas para profundidade e detalhe. E assim a gente fecha nossa análise sobre o ambiente e a coleta de informações. A gente mapeou o terreno, entendeu as regras e pegou os dados. Mas a grande sacada, a pergunta de $1 milhão que fica no ar é a seguinte: agora que conhecemos tudo isso, para quem exatamente a gente vai vender? Pois é, esse é exatamente o tema da nossa próxima aula: mercados-alvo. Muito obrigada pela companhia incrível nessa Masterclass, uma excelente prova para todo mundo e até a nossa próxima aula.